Hello, nice people, how are you? Como estão vocês? Passando aqui rapidinho no final de mais um dia abençoado de atendimentos para dar alguns recadinhos para vocês que são pacientes, para vocês que são seguidores, para vocês que são alunos, para vocês que são candidatos a serem alunos, tá? Então vamos lá. Primeiro recadinho. Quando o paciente quer um tratamento, ele não fica inventando desculpa, ele não fica remanejando a agenda, ele não fica dizendo, eu tenho aula, eu tenho um trabalho. Ele não está priorizando o tratamento da dor. Ponto final, ele não está priorizando o tratamento. Porque quando o paciente dá prioridade ao tratamento, ele remaneja a vida dele inteira para estar presente no seu tratamento. Então, por exemplo, o paciente desmarca consulta que ele está indo para um lugar, o paciente falta o trabalho, pede atestado de comparecimento, entrega o atestado na empresa para poder submeter o tratamento. O paciente ele não fica escolhendo horário para marcar consulta com você. Ele não fica, eu só posso 10 horas da manhã, eu só posso 7 da manhã, eu só posso meio-dia, eu trabalho, é meu horário de almoço que eu tenho que fazer o tratamento. Não, saia correndo desse perfil de paciente, porque esse perfil de paciente, ele não vai fazer o que você pede para ser feito para melhorar e ainda vai dizer que fez o seu tratamento e não melhorou. Ainda vai jogar sua reputação lá embaixo. Esse é o tipo de paciente que você precisa demitir. Mas, Caio, como assim demitir pacientes? Todo serviço, todo negócio, ele tem um perfil de cliente que precisa ser demitido. E com você, fisioterapeuta, não vai ser diferente. Existem pacientes que são problemáticos. Eles ficam procurando sarna para se coçar. Exemplos desses perfis de paciente. Ele sabe que ele tem um horário reservado tal dia e ele sabe que você confirma na véspera a presença. Você vai na véspera, confirma a presença do paciente, dá 19 horas, final de horário comercial, ele não confirma a presença. Aí quando ele recebe a mensagem, por falta de confirmação, estamos desmarcando a sua consulta e colocando outra pessoa no lugar para não correr o risco de você não comparecer e perder a sua sessão e deixarmos de ajudar outra pessoa que também está com dor. Assim que estiver disponível, entre em contato novamente para verificar novos horários para continuar o seu tratamento. PS, lembrando, o seu tratamento tem validade. Se você pagou o plano 2, você tem 2 meses. Se você pagou o plano 3, você tem 3 meses. Se você pagou o plano 1, você tem 1 mês, com direito a 3, 2 e 1 remarcação, respectivamente. Se você não fez a consulta, acabou a validade do seu tratamento, acabou as suas sessões. Você quer tratar de novo? Você vai ter que investir financeiramente novamente. E isso são gatilhos que fazem os meus pacientes não faltarem. Caio, com que frequência isso aconteceu? Meu Deus, de 6.500 clientes, eu não consigo contar na palma de uma mão quantas vezes isso aconteceu. Justamente porque a gente determina quem é o cliente que a gente quer trabalhar, quem é o perfil de cliente que a gente quer atender. E se você está aí querendo abraçar o mundo, pega todo o paciente que puder. Vou pegar paciente ortopédico, vou pegar paciente geriátrico, vou pegar paciente neurológico, vou pegar paciente esportivo, vou atender dermatofuncional, vou atender tudo. Você vai começar a receber clientes que não são do seu perfil. Ponto final. E você vai ter problemas operacionais. Definitivamente. Então, existe um perfil de cliente que precisa ser demitido e você precisa ter coragem para demiti-lo. Porque quando você não faz isso, o cliente chega, senta na sua frente e suga completamente a sua energia de trabalho. E quando você atende o próximo paciente depois de um cliente desse, você não consegue entregar, por mais que você queira, você não consegue entregar 200% na sua consulta para fidelizar o cliente que você realmente queria. O primeiro limitador
do perfil de cliente que você quer receber é o seu preço. Se você coloca um preço de R$50, você vai ver uma demanda absurda onde você não vai conseguir tempo para respirar. Se você entrega um resultado duradouro, se você trabalha baseado em evidência. Se você cobra R$100, você joga o sarrafo um pouco mais em cima. Então não vai ser todo mundo que vai fazer o seu tipo de tratamento. Se você cobra 200, 300, o sarrafo está mais alto ainda. Quer dizer que você não vai ter paciente problemático? Não. Você vai ter paciente muito exigente, paciente que já passou por Einstein, Sírio-Libanês, Sara Kubitschek, Hospital Aliança, São Rafael, paciente que tem ortopedista na família, paciente que tem anestesiologista na família, paciente que tem um nível de conhecimento tão grande sobre o próprio problema que você vai ser obrigado a estar baseado em evidência para não falar merda na frente do paciente. Então o sarrafo lá em cima por causa do preço tem o benefício, mas também tem a responsabilidade. Você está com grande poder e isso requer grandes responsabilidades, como já dizia o filme do Spider-Man, beleza? Uma outra coisa que faz com que o seu sarrafo eleve e você só receba pacientes suscetíveis ao seu tratamento é o seu discurso na rede social. Então, se você chega na rede social para ficar com um discursinho de, entre aspas, Zé Banana, Zé Bonitinho, que quer agradar todo mundo, quer, não, vem, eu faço uma ventosoterapia também, eu faço uma ozonioterapia também, eu faço uma liberação miofascial, não, eu também faço Mackenzie, você quer PNF, eu faço PNF, você quer quiropraxia, eu também faço. Você vai continuar abraçando o mundo dessa forma, você vai começar a receber pacientes que você não gostaria de tratar. Porque a pessoa está vendo no seu discurso que você entrega o que ela quer. Então, se ela teve uma experiência prévia comigo que foi positiva com manipulação vertebral, ela vai chegar em você exigindo manipulação vertebral por causa do seu discurso. Mas quando você me assiste aqui e sabe que eu crio uma aliança, eu crio um contexto onde você chega para ser avaliado, na sua avaliação eu traço um modelo hipotético dedutivo onde você tem aqui uma possibilidade de diagnóstico que tem um tempo de tratamento, uma frequência de tratamento e um preço de tratamento. E aqui você tem outra possibilidade diagnóstica que tem outro tempo de tratamento, outra frequência e outro preço. O paciente que vem para mim, ele já vem assim, ó, Caio, eu vim saber a sua opinião, porque eu já passei por fulano, beltrano e cicrano e eu quero saber o que é que você tem para falar sobre o meu problema, para você entender aí e decidir para onde é que eu tenho que ir, o que é que eu tenho que fazer. O paciente já vem com essa consciência por causa do meu discurso. Então o sarrafo eleva para o perfil de cliente por causa do preço que eu cobro e por causa do que eu venho na rede social falar. Agora você acha, bonitinho, bonitinha, que quando eu venho aqui para falar essas coisas na rede social, você acha que eu agrado a todo mundo? Não, eu não quero e nem vou agradar todo mundo, não vou abraçar todo mundo. Mas quando você me enxerga falando aqui sobre um determinado tema, eu afasto absurdamente um grupo de seguidores e afasto absurdamente e aproximo absurdamente um outro grupo de seguidores. Geralmente o grupo de seguidor que eu aproximo é aquele futuro cliente, né, que já tentou vários tratamentos e que geralmente são esses tratamentos que são essencialmente medicamentosos ou essencialmente patoanatômicos, isto é, o cara tem dor porque a postura está errada, o cara tem dor porque tem fraqueza muscular, o cara tem dor porque tem encurtamento, o cara tem dor porque o core não está com estabilidade. Então, modelos patoanatômicos que eu bato o martelo todo dia aqui, que realmente não trazem benefícios para os pacientes que têm dor crônica. Então, esse paciente já vem aberto às minhas sugestões. Uma outra coisa, quando o paciente marca consulta comigo, automaticamente a Alessandra já manda 2 vídeos para o paciente assistir e para o paciente devolver um áudio falando o que ele achou sobre o vídeo, se fez sentido o vídeo e se
ele se identificou com a situação exemplificada no vídeo. Então, quando o paciente já recebe, marca a consulta e já recebe esses 2 vídeos, ele já percebe que o sarrafo é diferente. É diferente, não tem para onde correr, porque ele já passou por diversos tratamentos que ninguém se preocupou em ouvir o que ele tem para falar, ou nem se preocupou em ouvir a impressão dele mesmo sobre o próprio problema. Quantos pacientes você parou, falou e perguntou assim, vem cá, e o que você acha que está acontecendo com sua coluna, com seu joelho, com seu ombro? E quando você sente isso, quais são os pensamentos que vêm à sua cabeça? O que você acredita? E quais são as emoções que mais afetam você negativamente? Tristeza, ansiedade, raiva, mágoa, medo, preocupação, impaciência ou culpa? Né? Como é que estão seus últimos exames de sangue? Tem alguma coisa que precisa se preocupar? Você fez exame de imagem, tomou trauma, queda, acidente, tem febre junto com a dor, incontinência urinária ou fecal, alteração de sensibilidade, tontura, dormência no rosto, na língua, né? Diplopia, visão dupla, dificuldade de engolir, dificuldade de falar, você tem tremor na mão junto com a dor, ânsia de vômito junto com a dor. Então, quando você come gordura, você passa mal, açúcar, bolos ou tortas te fazem passar mal. Você tem infecção urinária, você já teve apendicite, já fez alguma cirurgia de tórax, tipo uma cirurgia de intestino, de vesícula, de apêndice, né? Como é que está a sua tireoide? Tem alguma coisa que preocupe na última visita ao seu endócrino? E no gastro, como é que está estômago? Azia, gastrite ou refluxo? Asma, infecção respiratória, pneumonias? O último check-up do cardiologista estava ok? Então, quando o paciente chega e recebe uma avaliação dessa, e recebe um questionário biopsicossocial de risco prognóstico, de medo de evitação, de sensibilização central, de ansiedade, que ele preenche e você já discute com ele o resultado, ele vê que ninguém nunca o avaliou dessa forma. E não quer dizer que o avaliou tão bem, mas só dessa forma, diferente, preocupado com todo o contexto, com todo o aspecto biopsicossocial, com a vida do paciente. Se ele está passando por algum processo de luto, se ele perdeu um parente para Covid, se ele está se separando da esposa, do marido, se ele findou uma sociedade, né? Se ele está com a demanda de trabalho sobrecarregada, a maioria das pessoas a maioria dos profissionais de saúde não perguntam sobre isso. A maioria dos profissionais de saúde não abordam o medo relacionado à dor e ao diagnóstico. Não abordam o medo relacionado ao movimento que ela evita. Parou de fazer caminhada, parou de malhar, por que parou? Para não piorar. E o que é que faz você pensar que ia piorar? Não, porque se está doendo, deve estar inflamado, vai inflamar mais. E quem te disse que movimento inflama? Quem te disse que movimento... um movimento errado. Quem te disse que existe movimento errado? Variabilidade motora é a palavra-chave da reabilitação musculoesquelética. Se eu estou com um paciente que quando você pede para levantar o braço, ele faz assim, começa a levantar normal, do nada faz assim, entorta o tronco e levanta o braço. Você acha que só porque o comum é fazer isso aqui está errado? Isso aqui dói seus olhos? Isso aí é esteticamente inaceitável? É por isso que você está dizendo que esse paciente precisa corrigir a escápula ou inibir o trapézio? Não, isso pode ser apenas uma variabilidade motora e a repetição dessa tarefa, a exposição gradual a essa tarefa, pode fazer com que você ajuste o movimento do paciente só com orientações, só com terapia cognitiva, só expondo ele gradativamente e perguntando como é que ele se sente ao fazer isso. Onde ele acha que sente tensão, por que ele acha que está fazendo isso? Você acha que se você repetir isso aí vai melhorar, vai piorar? E o cérebro do paciente começa a fazer a neuroplasticidade, começa a fazer com que essa tarefa repetida não haja economia de energia. E ele tenta economizar energia. Essa tarefa repetida não tem economia de energia, porque ele está usando muito mais a musculatura. Então o cérebro não consegue sustentar isso por muito tempo. O cérebro do paciente vai encontrar um meio adaptativo de fazer a mesma tarefa. Então reabilitar é fazer com que o paciente execute as tarefas que ele não consiga. Se isso vai ser com a atividade de um músculo que não é padrão, não importa.
Isso acontece muito na neurologia e deveria acontecer na ortopedia. Porque quando você pede para um paciente desse corrigir o movimento da escápula, o que vai acontecer? Ele vai achar que o corpo dele está todo fora do lugar, que está todo mal posicionado, que ele se move errado, ele vai ficar hipervigilante para fazer aquilo, vai usar a musculatura em excesso, vai acumular lactato, gerar ponto gatilho e produzir mais dor. Corrige a postura desses pacientes, ele vai tensionar a musculatura e vai ficar o tempo todo assim, ó, ereto, com o abdômen todo contraído, porque esteticamente é aceitável. Quando chega aqui, a gente só melhora desarmando a postura. Então, quando você vier para um tratamento como esse, de fisioterapia musculoesquelética, que eu tô querendo até nem mais falar nesse tipo, porque já tem um bocado de charlatão usando o termo fisioterapia musculoesquelética e não praticando a fisioterapia musculoesquelética. Eu vou começar a parar de falar isso e eu vou começar a falar em prática baseada em evidências. Se você trabalha com fisioterapia baseada em evidências, você vai perceber que muito dessa história de que o sistema te conta, de postura, de fraqueza, de falta de alongamento, tudo isso não tem efeito nenhum no tratamento de dor crônica. Eu não estou falando de você que sofreu um trauma agora, um entorse de joelho, lesionou LCA. Eu não estou falando que você teve uma inversão forçada na fase de propulsão na marcha e teve um estiramento do ligamento talofibular anterior, do calcâneo fibular, o entorse de tornozelo, o tornozelo virou uma laranja. Eu não estou falando de você que tem um trauma, uma lesão aguda. Eu estou falando de você que tem dor há mais de 3 meses e que não tem doença reumática, não tem um câncer, não está perdendo peso sem motivo. Você não tem um trauma que é do acidente. Muito provavelmente sua dor é crônica, o mecanismo pode ser misto, mas predominantemente nociplástico, e nesse mecanismo não há evidência de lesão do sistema somatosensorial. Traduzindo, nesse mecanismo a gente diz que a sua dor é de origem indetectável. Caio, e aí, se não detectar a origem da minha dor, o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou tratar? Simples. Eu não vou olhar para o seu diagnóstico, eu vou olhar para o que você sente e para o que interfere no que você sente. E a maioria das coisas que interferem no que você sente são contextuais, circunstanciais e de movimento. Traduzindo, às vezes você não sabe o seu diagnóstico, mas um movimento é capaz de te piorar e outro movimento é capaz de te melhorar. Às vezes você não sabe o diagnóstico, mas quando você vai para a mesa de bar, assistir o Bahia ir para a Série A, meu Bahia é Série A agora. Quando você vai assistir o Bahia para a Série A, você não sente dor. Tá tomando sua cervejinha com seus amigos, resenhando, né? Como a gente diz aqui na Bahia, você não sente dor. Porque você está num momento de amplo relaxamento. O sistema nervoso central está preocupado em dormir e digerir. Nada mais do que isso. Ele não está preocupado em lutar ou fugir com você. Não está preocupado. Ele só quer relaxar e você não está sentindo dor. Uma evidência circunstancial, você recebeu uma notícia boa que foi aprovado no vestibular da Unicamp, foi aprovado num concurso que você sempre sonhou, foi aprovado para mudar de cargo, subir de cargo. Todas essas sensações de satisfação fazem com que o seu sistema nervoso central abra a torneira dos mediadores que são antinociceptivos, dos mediadores que controlam a dor, que combatem a dor. É simplesmente uma torneira aberta, liberando analgésico. Agora, quando você está em todas aquelas situações que eu falei anteriormente, luto, partilha de bem, divórcio, estresse, demanda de trabalho, insatisfação com o trabalho que você exerce, briga no seu relacionamento, enfim, quando você está em todas essas situações, o que vai acontecer com você? Seu sistema nervoso vai fechar a torneira do analgésico e abrir a dos mediadores pró-nociceptivos, a dos mediadores como glutamato, substância P, colecistoquinina, enfim, todas essas substâncias fazem com que o cérebro entenda mais dor. Então, quando você tiver dor há mais de 3 meses, a abordagem que você precisa receber é biopsicossocial, é neurofisiológica, é contextual. Se o cara não perguntar da sua vida, ficar abordando o seu diagnóstico, sua lesão, sua incapacidade, só dor, você não vai melhorar com esse tratamento. Se o cara te deitar na maca para você só receber tratamento,
você não vai melhorar, você vai ter um efeito paliativo. Agora, se você participar desse tratamento, aí sim você vai melhorar. Enfim, era só um recado, né? Olha quanto tempo eu já falei. E ainda tem 6 doidinhos aí comigo essa hora da noite, 11h18. É mole. Vamos nessa. Grande Jusilene, tá fazendo seus exercícios, Jusilene? Olá, tô de olho em você. Ó, um outro recadinho. Enfim, agora a gente vai terminar, tá? Um outro recadinho. Rede social é um negócio de louco, né? Rede social é um negócio de louco. Veja, semana retrasada, eu falei com vocês, quem é meu seguidor raiz aí, que a gente atendeu uma paciente online que mora em Campo Formoso, especificamente num povoado quilombola, e ela viu na rede social um anúncio meu, e aí viu que uma amiga dela me seguia, foi perguntar da amiga, a amiga dela estudou comigo há 9 anos atrás, falou muito bem de mim, a amiga dela virou minha aluna, comprou meu curso e falou para ela fazer a consulta. Aí ela mandou print, né? Falou que a consulta era muito cara, tal, não sei o que não podia. E aí a gente falou, tá bom, então estamos à disposição, beleza. Chegou, marcou a consulta, ou seja, ela fez um rebuliço, marcou a consulta, conseguiu o dinheiro, marcou a consulta. A gente avaliou ela, mostrou que ela não tinha nada grave, porque todos os testes que evidenciavam alguma gravidade eram negativos, e a gente expôs ela a um movimento gradativamente no pescoço dela para ela melhorar, e ela teve uma melhora absurda de 80% de um dia para o outro. E ela vai fazer o tratamento de 2 meses. Só que ela no final da consulta perguntou para mim, você acha que meu caso é cirúrgico? Eu falei, eu não sou médico para dizer se o seu caso é cirúrgico ou não. Agora, a minha experiência é que quando os pacientes melhoram abruptamente dessa forma, eles mesmos começam a subjugar a opinião do profissional que disse que o caso dele era cirúrgico. Então, quando eu não atendo os pacientes com dor cervical, perdeu força na mão, está deixando o copo cair, quando a gente aperta a mão, você vê fraqueza no braço, tensão neuroadversa, o braço não vai lá atrás porque o nervo está preso, tem um aprisionamento de nervo periférico, dormência abaixo do cotovelo e piora progressiva. A cada dia ele está pior. Ele só piora, ele não estabiliza a dor e ele não tem variabilidade no ciclo diuturno. Manhã, tarde e noite não tem variabilidade, não tem acordei ruim, melhorei ao longo do dia, no final do dia estou pior de novo. Ao longo das semanas eu tenho dia muito ruim, dia muito bom, não há variabilidade. E o paciente não responde ao movimento. Nesses casos eu encaminho para uma avaliação médica. Porque o médico pode fazer alguma intervenção chamada bloqueio transforaminal epidural ou interlaminar, ou fazer uma intervenção chamada cirurgia. Mas no caso que o paciente não apresenta nenhum desses sinais e responde ao movimento, a gente não encaminha para o médico, porque a gente sabe que em 2, 3 meses o paciente vai melhorar muito. Ponto. Essa paciente simplesmente saiu da cirurgia. Estava com 3 indicações de cirurgia, e agora não vai fazer mais a cirurgia, depois de um tratamento online. Outra coisa, uma paciente de Goiânia, foi atendida por um ortopedista em São Paulo, está na Bahia, a ortopedista me indicou, ela veio para cá, foi avaliada, saiu super satisfeita, vai fazer um tratamento de 2 meses, teve uma resposta de melhora absurda de 100% só na consulta. Eu falei, não se impressione, não é mágica, essa melhora não é duradoura, ela deve durar 72 horas, você tem que continuar fazendo isso que eu te ensinei até voltar para fazer o tratamento e tratar as outras coisas. Ela fechou o plano de tratamento e vai fazer o tratamento. E aí a gente já compartilhou ela, a ortopedia já compartilhou ela, só para você ter uma ideia de como a rede social é. E como aquele paciente que tem a crença de que, meu Deus, fisioterapeuta, ele precisa tocar no paciente. Definitivamente não, ele não precisa tocar. Ele não precisa de tecnologia, de botas Normatec, ele não precisa de macas de tração eletrônica. Tecnologia da fisioterapia é o cérebro.
O que melhora o paciente é educação e movimento. Educação e movimento. E quando a gente fala em educação, o paciente acha que é uma conversa aleatória. Que ele vai sentar, vai contar a história, vai ser escutado, vai ouvir a opinião e pronto, isso foi educação. Vai explicar o que é isso foi educação. Não. Educação não é isso. Educação passa longe disso. Educação é uma ferramenta de tratamento baseada em neurociência moderna, baseada nas mais recentes pesquisas. Educação é desmistificar o que o paciente acredita sem gerar backfire effect. Sem fazer com que o paciente reforce a crença negativa que ele tinha porque um médico falou ou porque um fisioterapeuta falou. Educação é mostrar por A mais B, expondo o paciente gradativamente, que ele fez o movimento e não piorou. E por isso ele deduziu que parece não estar lesionado, parece não estar inflamado. Porque se estivesse, ele simplesmente só agravaria com o movimento. Educação é isso. E não é qualquer fisioterapeuta que é treinado para fazer educação, para fazer terapia cognitiva. Os fisioterapeutas que são treinados não têm um selo para botar na cara, na testa, na propaganda, para dizer, para você poder confiar que você vai. Inclusive os fisioterapeutas que são registrados em metodologias com patentes internacionais, quando você vai procurar esses fisioterapeutas, não quer dizer que ele entregue isso a você. Por quê? Existem vários pacientes que entram em contato com a gente dizendo que já fizeram as técnicas pelas quais eu tenho formação. E aí a gente fala assim, olha, por exemplo, acupuntura. Acupuntura, a gente tem um caso absurdo de uma dor no ombro sem relato de trauma que não respondia ao movimento. E a gente colocou um ponto de acupuntura chamado IG4. E esse ponto desbloqueou o ombro do paciente e o paciente não teve mais dor, voltou a fazer exercício. Eu não sei qual é o mecanismo pelo qual isso acontece. Eu sei que aconteceu, o paciente tem feedback aí nos destaques. Por que eu estou falando isso? Porque esse paciente foi um desses que questionou que não, mas eu já fiz acupuntura. Você fez acupuntura? Fiz. Ele olhou sua língua? Não. Ele avaliou seu pulso? Não. Então você não fez acupuntura. Você fez agulhamento. Você foi num agulheiro, não num acupunturista. E isso é muito diferente. Caio, mas as pesquisas mostram que 80% dos pontos de acupuntura são os mesmos pontos musculares que o dry needling aplica. Verdade. Isso é verdade. Mas quando você analisa o paciente de um modo sindrômico energético, como a medicina tradicional chinesa manda, você vê que a fisiologia energética é completamente diferente da visão ocidental que o dry needling prega. Então, quando eu falei isso para ele, eu falei assim, olha, tudo bem, você já teve uma experiência negativa com a acupuntura, porém, na minha caixa de ferramentas, para o seu caso, eu só tenho acupuntura. Você quer osteopatia, você quer liberação miofascial, eu te dou. Mas eu já estou te avisando, você não vai melhorar e vai gastar muito mais comigo. Eu não vou deixar de te vender. Eu tenho conta para pagar, eu tenho filho para sustentar, entre aspas, enfim, não lembro o que é que eu disse a ele. Mas com outras palavras, foi isso que eu falei. E ele falou, tá bom. E aí, na primeira acupuntura, no IG4, eu pedi, levanta o ombro. Ele levantou o ombro sem dor e começou a dar risada na minha cara. Eu continuo levantando o ombro, tonifiquei, cedei baço, cedei estômago. Acabou. O cara saiu sem dor na primeira sessão. Voltou, fez mais 3 sessões e teve alta. Só de acupuntura. Então, quando você avalia o paciente do ponto de vista musculoesquelético e vai no modelo hipotético dedutivo, descartando as possibilidades diagnósticas e encaixando nas ferramentas que você precisa, você sabe o que é que você tem que usar com o paciente. Ponto final. Um outro exemplo, tem paciente que fala para mim, para quem não sabe aí, existem formações internacionais que a gente faz há, 5 anos, e a gente já repetiu essas formações 12, 13 vezes, 5 vezes. Porque, cara, você está fazendo o mesmo curso? Eu estou fazendo o mesmo curso. Por que você está fazendo o mesmo curso? Porque toda vez o curso muda. Porque a cada paciente o curso muda.
A galera que renovou a anuidade do método BeExpert aí, você acha que renovou por quê? Porque a cada atendimento que rolava nas sessões clínicas, mudava completamente o panorama do curso, ponto final. O curso tinha um conteúdo gravado, aí chegava um paciente que fugia completamente da cachola, a gente atendia e complementava todos os buracos que a formação gravada tinha. Aí na outra semana atendia outro paciente, mudava completamente o panorama de abordagem, por causa do caso do paciente. Então se você vier e pensar que, já fiz esse curso, não vou fazer mais, você está caindo, você está se convidando para fracassar. Ponto final. Essa é a impressão que a gente tem, e não só do meu curso, de qualquer curso. E é por isso que a gente repete vários cursos ao longo dos anos, para pegar a experiência de cada caso clínico novo. Enfim, o paciente falou assim, mas eu já fiz Mackenzie. Legal, e o que é que você fez do Mackenzie? Vou te mostrar. Aí mostrou extensão em pé, mostrou extensão deitado, mostrou extensão torácica. E aí, você melhorou? Não melhorei não. Mas na sua avaliação, você tem um bloqueio, você tem um desarranjo, que é como o Mackenzie chama, e seu desarranjo vai melhorar muito rapidinho, em 15 dias, se você fizer isso aqui que eu te pedi. O que? A gente colocou ela com inflexão rotação. E o paciente melhorou absurdamente. Ela, meu Deus, estou muito melhor. E aí eu falei assim, isso que você fez é Mackenzie. Mackenzie não é exercício aleatório. Mackenzie é um raciocínio clínico. O outro, mas você já fez PNF. O que você fez do PNF? Não, eu fiquei sentado na cadeira e o fisioterapeuta ficou me empurrando no joelho e voltando, e me empurrando no joelho e voltando. Aí você melhorou? Não. Beleza. Aí eu coloquei a paciente deitada de lado, comecei a fazer combinações isotônicas em flexão maciça. O paciente melhorou absurdamente. Isso é PNF. PNF não é irradiação. PNF é raciocínio clínico. Não quer dizer que você fez... já fiz osteopatia, não melhorei. O que ele fez? Manipulou minha cervical alta, mobilizou minha ATM, fez aquela, parecendo trilha industrial. O paciente deitou, liberação de suboccipital, de diafragma, de ilho-psoas, manipulação cervical, torácica, lombar, bombeio de plexo celíaco, liberação de nervo vago, vai para casa. Osteopatia não é isso. Osteopatia é raciocínio clínico. Caio, o que você fez na osteopatia? Inibição do platisma. Inibição do platisma. Esse músculo da careta aqui, A gente inibiu o platisma e o paciente melhorou. A outra paciente que a gente atendeu mês passado, já fiz Mackenzie para o meu joelho, não era coluna, fiz Mackenzie no joelho. O que você fez no joelho? Começou a mostrar a extensão da lombar, começou a mostrar a extensão de joelho, evoluiu com extensão em pé, extensão com carga, inalterado. A gente deitou a paciente, dobrou o joelho dela, pediu para ela esticar e rodou medial a tíbia. E ela ficou repetindo, extensão com rotação medial, extensão com rotação medial. Aboliu a dor no joelho. Paciente com artrose avançadíssima, ia fazer artroplastia total de joelho. Extensão com rotação medial de tíbia. Acabou com a dor dela em uma sessão. Quer dizer que você que está ouvindo isso aqui vai melhorar em uma sessão? Definitivamente não. O diagnóstico dessa paciente é um diagnóstico completamente diferente. Pode ser um diagnóstico completamente diferente do seu. Então não crie falsas expectativas. Venha para a consulta para entender o seu problema, e entendendo o seu problema, a gente vai direcionar o que você precisa fazer para melhorar. Isso que eu estou te falando aqui, esses cases de sucesso, são raríssimos. Você vê, eu citei 3 ou 4 aqui, sei lá, de 6.500 pacientes, são raríssimos. Você vai vir na esperança, eu vou fazer uma consulta, quem sabe eu melhorar a minha sessão. Você vai se frustrar. Nem venha para a consulta se você não estiver preparado para fazer o tratamento. A gente não vende sessão avulsa. A gente prefere te perder como cliente do que te vender sessões avulsas, você abandonar o tratamento e não melhorar. Só vendemos o plano de tratamento se seu tratamento for comigo. Ponto final. Se não for comigo, a gente vai te encaminhar para um profissional adequado para resolver seu caso. Beleza? Vamos ver que teve perguntinha aí. Meu amor, você está acordada ainda, minha princesa? Vá dormir, meu amor. Cadê?
Ó, chegou uma perguntinha aqui. Ó, estou fazendo pós-graduação em MTC para avaliar sim na fisiologia energética. Maravilha, Gis. Maravilha. É importante porque tem pacientes que fogem da caixinha e às vezes uma abordagem da MTC ajuda. Curso nota 1000, grande Tássio. Não tinha interesse de fazer acupuntura, mas agora futuramente eu vou investir. Importante. Toda forma de conhecimento é válida. Disse tudo. Isso é bruxaria, com certeza. Firme e forte igual nosso Bahia, BBMP, Jusilene. Estamos na Série A, agora é Bahia e Flamengo, Bahia e Corinthians, Bahia Atlético Mineiro, Bahia Atlético Paranaense, na Fonte Nova. Vamos estar lá todo jogo ano que vem, se Deus quiser. Já estou ansioso para essa Série A começar. Eu acho que eu tinha mais um recadinho. Cadê? Doutor, a coluna pipocou, vou te procurar. Grande André, melhor coach do Brasil. Rapaz, eu sou um cara muito privilegiado, viu, velho? Ó só a história de André. André, salvo engano, é engenheiro, não sei qual tipo de engenheiro ele é, não lembro. André veio para uma consulta comigo com a crise de dor de coluna. A gente identificou que o problema dele não era mecânico, tinha um fator multidimensional fortíssimo. A gente atendeu o André na consulta, presenteou o André com um livro. Pois é, que fisioterapeuta você vai que te avalia e ainda te dá presente? Não sei. Esse fisioterapeuta por aí existe. André devorou o livro, fez muito sentido na vida dele. André virou coach. E um coach foda, me perdoe o termo. Então, ele vira e mexe, ele faz umas postagens lá, me cita, fala que a minha consulta foi ele antes de mim, ele depois de mim. E assim, eu fico assim com... Sabe a sensação de satisfação absurda com essas histórias que a fisioterapia traz para mim? Eu sou muito privilegiado porque toda essa questão do sarrafo que eu falei para vocês no início da live, é isso aí. Não vem paciente bobo pra gente. Só vem caso complexo, que se a gente melhorar, a gente faz uma diferença absurda na vida do paciente. Não vem caso simplesinho que você faz uma liberação de trapézio e o paciente está, meu Deus, você tirou minha dor com a mão. Não. Vem caso refratário, uma porrada de médico, uma porrada de fisioterapeuta, uma porrada de técnica que está tentando me ver como uma última luz no fim do túnel. Então, tudo isso acontece por causa do meu posicionamento, que não é agradável para a maioria, mas é verdadeiro para quem procura. E isso é muito foda. Beleza, André, estaremos aqui à disposição como sempre. Obrigado aí, viu? Por sempre procurar a gente. E aí, mais perguntas? Eu tinha um outro recado, velho, eu tô esquecendo. Cadê? Chegou aqui na caixinha. Não, deixa eu ver qual era o outro recado. Cadê, meu pai? Ah, sim, beleza. A galera aqui, vamos lá. Semana passada a gente fechou o carrinho para as vendas do LBP. Tô até com a camisa e tava esquecendo. Para as vendas do LBP, do Spine e do BeExpert. Beleza? O que é que vai acontecer a partir de agora? Nós já batemos uma quantidade de aluno absurda, graças a Deus, muito obrigado pela confiança. A partir de agora, a gente vai fechar o carrinho dos cursos e a gente vai abrir o processo de seleção para as mentorias. Beleza? Olha só, valeu, Emily. Como é que vai funcionar? A gente vai começar a olhar na plataforma quem assistiu 85% do curso. Por quê? A gente tem muito aluno que comprou o curso no comportamento de manada. Ah, minha amiga comprou, vou comprar também. Não tinha interesse real em fazer. E aí quando a gente abre a plataforma para dar suporte, a gente vê que tem aluno que só assistiu 10%, que só assistiu 20%. Então você precisa assistir 85% do curso.
e você vai preencher um formulário no Google Forms que vai aparecer essa semana no link do perfil para você se candidatar a uma vaga para mentoria. O que tem de diferente na mentoria? O seu acesso a mim para suporte é em outro patamar. Exemplo, o LBP ele não tem suporte, ele só tem a aula gravada, as aulas gravadas sobre avaliação e tratamento da dor lombar. O Spine é avaliação e tratamento da dor lombar, cervical e torácica com suporte quinzenal na plataforma. O BExpert é avaliação e tratamento da dor crônica em todas as articulações, com a visão neurocientífica, educacional e cognitiva, com suporte quinzenal na plataforma do Facebook, na comunidade fechada do Facebook e com 17 mentorias gravadas. Você vai ver lá 17 mentorias gravadas onde eu atendia os pacientes dos meus alunos ao vivo, na frente dos alunos, para eles verem os nuances que aconteciam dentro das consultas. E isso é uma chave absurda. O que vai rolar na mentoria? Além de tudo isso que eu acabei de citar, você vai ter o meu WhatsApp pessoal. Isso é, eu não tinha o WhatsApp. Eu criei um WhatsApp exclusivamente para isso. Então, você vai ter meu WhatsApp pessoal para suporte, que, claro, não vai ser imediato, mas a frequência vai ser muito maior do que a quinzena da comunidade. Por exemplo, toda semana ou 2 vezes na semana, a gente vai parar, ver seu caso que você mandou no WhatsApp e a gente vai responder você. O que vai ter mais de diferente? Os conteúdos serão criados ao vivo em 12 encontros quinzenais. 12 encontros quinzenais são 6 meses de mentoria. 6 meses de mentoria com 12 encontros quinzenais, mais 3 encontros presenciais aqui em Salvador. Então, se você se candidatar a preencher o formulário e você for selecionado, a gente vai fazer uma ligação para você, te explicar o processo e perguntar se você está dentro. Para confirmar a sua presença, você vai ter que fazer um cash, uma transferência de um valor determinado, que a gente ainda não determinou, a gente ainda não fechou qual vai ser esse valor, e depois pagar as parcelas restantes ao longo de um ano. E aí você vai ter acesso aos 12 encontros quinzenais, mais os 3 presenciais em Salvador. Caio, tá tudo pago para Salvador? Não, bonito. Você vai ter que pagar sua passagem, você vai ter que pagar sua hospedagem, você que vai pagar sua alimentação. A gente só vai estar aqui com espaço para te receber, para fazer os 3 dias de encontro da mentoria ao vivo. Detalhe, a gente só vai aceitar 10 alunos. Somente 10 alunos. Por quê, pessoal? Como eu falo para vocês, a gente já passou por muitas formações, nacionais e internacionais. A gente já viu quando o sarrafo é alto de um curso e quando o sarrafo é baixo, quando o cara está despejando conteúdo, quando o cara está lendo slide, quando o cara bota gente demais só para ganhar grana, quando o objetivo do cara não é fazer o conhecimento ser disseminado. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai reduzir a turma para apenas 10 alunos. Quem participar desse processo seletivo e receber a minha ligação vai conseguir se inscrever para estar aqui em Salvador presencialmente e ter os 12 encontros quinzenais durante 6 meses, beleza? Mais o meu WhatsApp pessoal para suporte, ok? Então, quando você tiver uma dificuldade no caso clínico, exemplo, essa semana, ó, Bonita tá até aí online, né, Bonita? Essa semana, uma aluna, semana passada, né? Uma aluna falou para mim de um caso que ela determinou um bloqueio de movimento cervical, mas o avanço nas estratégias de carga do bloqueio de movimento cervical gerava uma alteração vestibular na paciente. E aí a gente falou, ó, isso é uma resposta sintomática concorrente e um paciente com a dupla apresentação clínica. Para esse caso, você só vai fazer isso. E a gente mandou um áudio de 12 segundos com insight que era para ela alternar a carga de determinada maneira
que ia manter o desbloqueio do bloqueio de movimento e não ia expor as otocônias nos canais semicirculares, gerando vertigem posicional paroxística benigna. Então, às vezes, um insight paga todo o investimento. E esse foi só um exemplo. Essa semana também um aluno entrou em contato comigo dizendo que tinha esgotado o plano sagital completamente, colocou a paciente em pé e a paciente não melhorou. Aí eu vim cá, a dor dela é assimétrica, a dor dela tem variação, ela tem perda de movimento assimétrico no deslocamento lateral também, o sintoma dela desce na virilha, você por um acaso tirou a tensão da raiz? Como assim? Coloca a paciente com a perna na cadeira e faz extensão em pé com o pé no degrau. E a paciente simplesmente destravou com um insight. E aí, sei lá, quanto vale esses insights para você? Eu não sei. Eu sei que, por exemplo, você poderia ter travado na consulta dessa paciente e não ter tido credibilidade para ela acreditar que você ia melhorar ela. E por isso ela não fechou o plano de tratamento com você. Olha que louco. Agora, por causa desse insight, você desobstruiu a paciente, gerou resultado desde a primeira sessão e vendeu um plano de tratamento de 2 meses para a paciente. Quanto vale isso para você? Imagine você falar isso, você atender na semana 20 pessoas e conseguir com esses insights dar o diagnóstico de todas elas, para determinar qual o prognóstico, para determinar quanto tempo será o tratamento, para determinar quantas sessões você tem que vender. Você acha que isso é posicionamento? Eu não sei quanto vale isso para você, mas eu sei que eu queria ter tido isso quando eu saí da faculdade. Então, vai ser assim que vai funcionar o processo de mentoria. A galera que se matriculou no LBP, a gente vai começar as gravações agora, nessa sexta, e na segunda-feira, que é dia 15, né? Cadê? E na terça-feira, que é dia 15, você vai ter a liberação das primeiras aulas. E a partir do dia 15, a cada 7 dias até terminar o curso. Beleza? Então a galera que está ansiosa, lotando meu direct aí, perguntando das aulas do LBP, muito obrigado pela confiança, por ter comprado sem o curso estar pronto. Você teve um desconto de R$500. Quando essa zorra estiver pronta, todo mundo vai querer comprar pelo preço que você comprou e não vai conseguir. Então obrigado pela confiança, segura o coração que vai começar no dia 15, tá? O LBP. Assim como o BeExpert. O BeExpert foi vendido na primeira turma por R$497. Ninguém comprou. Agora tá R$4.300 e a galera tá disputando vaga para comprar. Só para você ter uma ideia. Então, a primeira turma do BeExpert, ela tem meu suporte vitalício, só para você ter uma ideia. Quem acreditou no processo lá atrás ganhou meu suporte vitalício. Até hoje os alunos da turma 1 estão lá na comunidade de suporte. Enquanto todas as outras turmas só tiveram suporte por 1 ano. Então, muito obrigado pela confiança mesmo. Você não vai ficar para trás só porque você comprou sem estar pronto. É uma forma que a gente tem de saber, sentir o terreno e saber se existem pessoas querendo aprender aquilo que você tem para ensinar e só gastar nosso tempo, nossa energia, se realmente alguém comprar de você. E muito obrigado, foram 13 alunos que compraram a LBP e dia 15 a gente começa isso aí. Há quanto tempo? 1 ano também. Todos os cursos são com 1 ano de acesso, tá? Spine não tem nada para falar, BeExpert não tem nada para falar. É isso, por enquanto é só. 11h47, fim de mais um dia. Camisa personalizada, gostaram? Insight, LBP, Spine e BeExpert. Agora a gente tem um bocado dessas camisas, viu? Só vamos aparecer assim agora nas lives. Vamos determinar uma frequência para disseminar o conteúdo gratuito nas lives. Em breve vocês vão ficar ligados. Como vocês estão podendo acompanhar, eu dei uma interrompida no aeróbico em jejum. Não me dei muito bem, então as lives não serão mais de manhã, como eram antes. A gente vai tentar fazer a live sempre no final de consultório mesmo, beleza? Então fiquem ligados aí no Instagram, no YouTube, que a gente vai
entrar com o pé na porta, beleza? É isso, pessoal. Seu Igor, tô de olho, viu, seu Igor? Vá fazer o desafio, viu? Vou apertar sua mente no direct daqui a pouco. Grande abraço, movimento é vida.